Nós vamos estar dando início aí à reunião número 5 de hoje. Hoje nós vamos falar do tema da constituição espiritual do homem, né? Bom, antes de começar aí, só queria falar aí com vocês, as últimas 2 semanas que se passaram aí, né, nós vimos alguns conceitos aí sobre o nosso universo psicológico, de como é constituída a nossa psicologia, como observamos a nós mesmos, né? Também passamos aí um pequeno exercício retrospectivo, né, de anotar aí num caderninho. É muito importante, temos um diário, onde vamos estar anotando aí os nossos egos do dia, anotando nosso comportamento, e também podemos manter esse diário do lado da cama, embaixo do travesseiro, e também podemos anotar sonhos aí, né? Às vezes temos alguns sonhos, mensagens nos sonhos, então também é importante nós estarmos desenvolvendo essa memória dos sonhos e tentar entender, porque muitas vezes aqui no mundo físico nós não sabemos o que está acontecendo, né? Fazemos as práticas, fazemos as orações, fazemos o processo de morte do ego e não temos nenhum sinal, né? Principalmente no começo. Mas nos sonhos às vezes recebemos muitas mensagens, temos sonhos simbólicos. Na próxima aula vamos estar falando um pouco sobre os sonhos. Então, por isso que é importante ter um diáriozinho para podermos anotar, fazer esse trabalho, como se fosse um estudo, né? Podemos acompanhar o nosso trabalho espiritual. E também passamos algumas lições, esperamos que vocês tenham tido tempo aí de revisar. Colocamos também aí no Google Drive, como mostramos. E essa semana nós fizemos um upload aí, colocamos alguns livros, se vocês depois tiverem a oportunidade de verificar lá, colocamos uma pasta, Biblioteca Gnóstica, e lá colocamos bastante livros do mestre Samael. Então, vocês fiquem à vontade aí para poder baixar os livros, ler, né? Nas lições que enviamos nos textos, colocamos a referência, se quiserem conferir, aprofundar o tema. E depois também vamos passar alguns outros vídeos aí no YouTube, de outras escolas gnósticas também, que vocês podem assistir para poder aprofundar o tema. Bom, nessa conferência de hoje, nós vamos estudar a constituição espiritual do homem, né? O oficial reconhece do ser humano. Ela também reconhece que temos uma mente pensante, que temos emoções também. Porém, essa mesma ciência, ela pouco consegue explicar sobre a origem ou como funcionam os nossos pensamentos e emoções. A ciência ela diz que esses pensamentos e emoções se originam no nosso cérebro. Eles falam que esses pensamentos são derivados de processos cognitivos, de associações neurais que surgem inexplicavelmente. Mas, infelizmente, para nós aqui, esse é um conceito muito superficial, muito limitado sobre o ser humano. Temos que ir mais profundo. Aqui, nessas aulas, né, nas aulas passadas, já vimos que cada pensamento nosso é uma entidade viva dentro de nós, ou seja, pertence a um determinado ego. Os nossos egos, os nossos eus, eles são entidades vivas e autônomas, independentes dentro de nós, que pensam, sentem e se movem dentro do nosso espaço mental. Eles, inclusive, brigam entre si para assumir o controle da máquina humana. Então, façam uma experiência, por exemplo, só para comprovar isso, façam uma experiência. Sentem vocês em meditação durante uns 10 minutos que seja. E aí vocês verão claramente, no universo mental, a briga entre os egos.
Um ego vai querer ficar sentado meditando na posição. Outro ego vai querer se levantar e assistir TV. Algum ego talvez vai sentir fome e querer comer algo. Outro ego vai ficar lembrando do que aconteceu ontem ou dos compromissos que tem amanhã. Então, os egos eles ficam brigando na nossa mente, disputando o espaço mental, disputando o controle da máquina humana, como vimos na aula passada. Então, esses são os tais pensamentos e sentimentos, né, que a ciência não consegue explicar. E nós agora já sabemos que eles são causados pelos múltiplos egos que temos aí dentro de nós. Interessante isso, né? Bom, feita essa pequena introdução, vamos ver agora o que a sabedoria gnóstica nos ensina sobre a nossa constituição humana. Certamente não somos somente o aspecto físico. Se formos ver aí, existe um conceito filosófico que surgiu na Grécia Antiga, que diz que o homem é um microcosmos, ou seja, um universo em miniatura. E conhecer o homem é conhecer o universo. Nesse caminho do despertar da consciência, nós vamos percebendo aos poucos que tudo no universo está conectado. Tudo é uma coisa só. E aí o que está em cima é igual ao que está embaixo. O que vemos fora de nós é um exato reflexo do que existe dentro de nós. Se hoje vemos no mundo guerras, conflitos, sofrimento, é porque assim também está o nosso interior. A mesma malícia, mentira, desonestidade e todas as sombras que vemos nas outras pessoas na verdade, um espelho bem nítido do que temos dentro de nós. A única forma de vermos mais beleza, mais luz, ou termos acesso a planos mais elevados do universo, é eliminando essa casca de egoísmo que nos envolve. E assim, como aprendemos, vamos liberar a luz que está aprisionada dentro de nós e aumentar a nossa porcentagem de consciência. Porque conforme vamos despertando a nossa consciência, né, repetindo aqui das aulas passadas, nós vamos ativando gradativamente dentro de nós as diversas partes, energias, forças e entidades que estavam antes adormecidas ou inativas. E nós vamos levando luz a regiões que antes estavam apagadas ou ocultas dentro de nós. E também vamos reconstruindo templos, palácios, igrejas, cidades que haviam sido destruídas pelo inimigo interior, o nosso ego. Todas essas forças que estamos falando aqui, energias, palácios, regiões, divindades, elas formam as diversas, infinitas partes que constituem o nosso ser interno. Quando falamos nosso ser interno, é todo o nossa constituição espiritual. O nosso real ser, ele tem partes superiores, mais elevadas, iluminadas. Ele tem também partes inferiores que estão mais próximas de nós. E também temos muitas partes autônomas, independentes, que agora estão inativas, mas elas esperam aí ansiosas um dia serem despertas e chamadas a trabalhar dentro de nós. E se formos aí ver nos livros, né, todas as religiões e mitologias da história humana, elas sempre fizeram e fazem referências a essas partes do nosso ser. Como exemplos aí temos a Cabala, a mitologia grega, romana, a mitologia dos deuses egípcios, as religiões, por exemplo, hindu, cristã, todas elas possuem símbolos, personagens, entidades que muitas vezes para nós, ou para algumas pessoas, parecem apenas lendas, historinhas de personagens de contos de fadas. Mas, na verdade, todos esses símbolos, eles tinham como objetivo representar, ainda que ocultamente, a nossa realidade interior.
a compreensão desses símbolos ela estava acessível somente aos poucos iniciados que participavam nos círculos internos dessas mesmas religiões. E para as massas, para o povo, tudo não passava de uma crença cega, de um mistério ou de um teatrinho cultural. Então, apenas mencionando essas partes do ser, né, nós estudamos nas primeiras reuniões sobre o nosso Pai e a nossa Mãe Divina. O Pai, ele é o ancião dos dias, o Keter, ele é a parte mais elevada do nosso ser. E a partir daí podemos lembrar também da Santa Trindade, né, no cristianismo aí, Pai, Filho, Espírito Santo. Todas essas são partes do nosso ser. O Espírito Santo, ele na verdade representa a Mãe Divina. E o Filho, ele representa o Cristo. O Cristo, ele é o Logos solar, é o herói solar. E na religião hindu, essas partes do ser, equivalente à Divina Trindade, temos aí Brahma, Vishnu e Shiva, né, que é o Criador, o Destruidor e o Restaurador, né, que também é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Shiva é o Espírito Santo. No Egito temos a Trindade também, Osíris, que é o Pai, Ísis, que é a Mãe, e Horus, que é o Filho, o Cristo. E na mitologia grega temos Zeus, Hera. Hera é a mãe, Zeus é o pai. E temos a Hércules, que é o filho de Zeus. O Hércules, na mitologia grega, é equivalente ao Cristo, que realizou os famosos 12 trabalhos de Hércules. Aí, né? E também temos outras partes em nosso ser que podemos citar aí. Por exemplo, nós vamos estudar mais para frente que temos chakras nos nossos corpos espirituais. E cada chakra, ele representa um templo, uma igreja dentro de nós. E dentro desse templo, né, cada chakra é um templo, dentro desse templo tem uma divindade que governa esse chakra. Nós vamos estudar isso aí, ver quem são os regentes. Até, inclusive, mandamos uma prática aí para desenvolver o chakra cardíaco, da imaginação, para desenvolver a imaginação e o chakra cardíaco. E que aí visualizamos a deusa Kakini. Muito bem, a deusa Kakini é a divindade regente do chakra cardíaco. E também aí, como parte do ser, temos também dentro de nós cada uma das 12 constelações do zodíaco, né, que representam os 12 apóstolos. Assim como temos o Cristo dentro de nós, também temos os 12 apóstolos. E cada apóstolo tem uma função, um atributo dentro de nós, que são equivalentes às 12 constelações zodiacais. E temos também dentro de nós, também vamos estudar isso mais para frente, na aula de magia elemental, temos um mago elemental. Esse mago elemental, ele detém toda a sabedoria dos reinos elementais. Porque um dia, nós vamos ver numa aula aí mais para frente também, vamos ver a nossa evolução como essência nos reinos minerais, vegetais e animais. E de aí herdamos esse mago elemental, que ele detém toda a memória, toda a sabedoria desses reinos. Tudo isso está dentro de nós, faz parte do nosso ser. E agora talvez fique um pouco vago, mas aos poucos nesse curso nós vamos nos familiarizando com esses conceitos, com essas partes. Bem, mas vamos prosseguir aqui entendendo a constituição espiritual do homem, depois de ver aqui as partes do ser. Bem, a primeira coisa que temos que entender, né, para começar a entender a constituição espiritual do homem, é que nós aqui, como essências nesse corpo físico, ainda não somos homens completos.
Talvez para muitos isso possa parecer uma novidade, mas na gnose se diz que somos apenas animais racionais ou animais intelectuais. Porque, na verdade, o único atributo que nos diferencia dos animais irracionais, né, dos animaizinhos, é que nós andamos em pé e temos um intelecto pensante. Os animais não têm intelecto e nós temos o intelecto. Então, essa é a principal diferença. Os animais têm sentimento, têm emoções, têm movimento, têm até um cérebro, mas eles não têm intelecto. Então, essa é a diferença. E para alcançarmos a qualidade de homens completos, para sermos realmente chamados de homens autênticos, precisamos primeiro construir ou elaborar os nossos corpos dimensionais superiores. Ou, em outras palavras, precisamos fabricar os veículos espirituais que nos permitem acessar as dimensões superiores do universo. Enquanto não tenhamos esses corpos fabricados, seremos somente fantasmas espirituais, sem uma existência real nos mundos superiores. Porque hoje nós somos um corpo físico, né? Uma personalidade, um corpo físico e uma personalidade mortais, com 97% de ego, como vimos, e uma pequena fração de consciência. Quando nós morrermos, esse corpo e essa personalidade desaparecem. E no mundo espiritual só vai ficar o amontoado dos nossos egos, ancorados ao corpo protoplasmático que temos. Esse corpo protoplasmático é o que, erroneamente, né, por engano, algumas pessoas chamam de alma. Mas esse corpo não tem nada a ver com a alma. Em gnose, nós aprendemos que ainda não possuímos uma alma. É por isso que não somos homens completos, não possuímos uma alma. Somente possuímos um embrião de alma, que é a nossa essência. 3% de essência, pequenininha. Esse é um embrião de alma. É a matéria-prima para fabricar, para elaborar a alma. E para fabricar essa alma e os nossos veículos espirituais, nós necessitamos realizar o segundo fator de revolução da consciência, que é o nascer espiritual. Lembram aí que já mencionamos dos 3 fatores de evolução da consciência, né, em reuniões passadas, que é o morrer em defeitos, né, nascer espiritualmente, que é fabricar esses corpos, e sacrificar-se pela humanidade, fazer a caridade universal. Então, esse segundo fator é justamente o que permite que nós criemos os corpos espirituais e a nossa alma. Bem, mas voltando a falar um pouco mais sobre o corpo protoplasmático, para a gente entender esse conceito, dizemos que ele é um corpo de natureza fria e lunar. Ele é um esboço, um fantasma, né, que muda de forma dependendo do corpo físico que habitamos. Né? E esse corpo, ou vamos chamar mesmo de fantasma, ele é o único que atualmente temos e que nos serve de veículo na dimensão espiritual. Então, quando, por exemplo, desdobramos em astral, saímos do corpo, estamos justamente utilizando esse corpo lunar, esse corpo protoplasmático, para nos movimentarmos aí na região astral inferior. Então, mostrando aqui, só para ilustrar, eu gosto de ilustrar com imagens, do lado esquerdo aqui vemos um fantasma espectral, né, dessa mulher aí. Esse é um desenhozinho fictício, mas ele ilustra mais ou menos a aparência sombria e fantasmagórica da nossa realidade espiritual. Agora, aqui do lado direito, temos um outro desenho que mostra um ser cheio de luz, com um corpo luminoso e uma aura radiante que até parece um sol.
Essa é somente também uma ilustração, mas dá para termos uma pequena ideia de como um ser que ele possui os seus veículos espirituais e a sua alma aparece nos mundos internos. Então, dá para ver a diferença, né? Existem no mundo espiritual cheios seres de luz, luminosos, que esses têm a alma fabricada, têm os seus corpos, a sua aura brilha. E temos os fantasmas, né, que são mais apagados. Então, essa é a nossa realidade, né? É bem sombria. Nós somos cheios de egos, não temos os veículos, os corpos espirituais solares, não temos a nossa alma. Realmente temos aí um grande trabalho espiritual pela nossa frente. Bem, agora, aprofundando o tema dos corpos espirituais, vamos ver quais são esses corpos. Esse conceito dos corpos espirituais ele é bem antigo. Os hindus, que estão aí entre as civilizações mais antigas da atual raça ariana, eles já há milhares de anos estudavam sobre os diferentes corpos do homem. Agora, em contrapartida, a nossa ciência materialista atual, ela reconhece somente o corpo físico. E aí vemos aí que interessante, né? Há milhares de anos atrás, esses conceitos eram bem claros, né? Se estudava tudo isso. Mas hoje, infelizmente, a ciência ela deixa de lado esse conhecimento maravilhoso. E perdemos bastante por isso. Bem, os 7 corpos, como vemos aqui na tela, né? São o físico, vital, astral, o mental, causal, búdico e o átmico. Esses são os nossos 7 corpos. Todos eles coexistem, ou seja, existem ao mesmo tempo, para quem tem todos, né? Existem ao mesmo tempo, cada um em sua dimensão, ou plano espiritual correspondente. E depois vamos falar sobre as dimensões, né? Cada corpo corresponde a uma dimensão. Então, temos aí a dimensão física, vital, etérica, astral, mental, causal, búdico e ático. São 7 dimensões do universo. Bem, agora começando aqui a explicação pelo corpo físico, esse corpo ele está bem visível aos nossos olhos, né? Pelo menos a parte externa. E, a princípio, a nossa ciência materialista ela tem um bom conhecimento sobre esse corpo. Né? Temos aí dezenas de anos ou séculos de estudos documentados aí da ciência a respeito desse corpo. Porém, ainda existem muitas funcionalidades que a ciência não consegue explicar. Então, existem também aí, por exemplo, nós sabemos muitas doenças, enfermidades que a ciência não encontrou uma cura até hoje. Né? Tem doenças que são desconhecidas, não se sabe a causa. E um grande exemplo disso, né, é o câncer. A ciência ela sabe que ocorrem mutações celulares descontroladas que caracterizam o quadro cancerígeno. Porém, não existe explicação do porquê isso ocorre ou qual é a causa dessa desorganização celular. E assim como o câncer, a maioria das enfermidades do ser humano ela tem origem em dimensões mais profundas. Às vezes em uma dimensão ou plano energético, né, que é no corpo vital. Às vezes a causa de uma enfermidade aqui no físico, ela vem do plano emocional, né, causada pelas emoções. Às vezes a causa da enfermidade está lá no plano mental, ou seja, oriunda dos pensamentos, da esfera mental, da dimensão mental. E às vezes até lá no plano causal, né, que o plano causal é a dimensão das causas naturais, né, tem até a ver com o karma.
E a ciência materialista ela jamais vai saber dessas coisas. Somente quem tiver ou quem tem uma capacidade de consciência ampla ou desperta consegue realizar esse tipo de investigação. Nesse caminho espiritual, aos poucos, nós vamos desenvolvendo algumas sensibilidades. E ainda que talvez não tenhamos alcançado graus elevados de consciência, pelo menos vamos adquirir uma pequena sensibilidade para perceber aí como as nossas ações, emoções, pensamentos geram efeitos aqui no corpo físico. Aos poucos vamos desenvolvendo essa sensibilidade aí, à medida que vamos nos conhecendo. E podemos citar exemplos aqui. Por exemplo, se alguém frequentemente sente ira, ansiedades, tristeza, angústia, preocupações, se ela sente isso por muito tempo, persistentemente, corre o risco de desenvolver um quadro de diabetes. Na gnose, o Messal escreveu um livro, Medicina Oculta, que ele fala disso, que esses defeitos psicológicos que mencionamos aqui, eles alteram o sistema nervoso. E isso afeta, destrói o pâncreas. E o pâncreas, ele tem um chakra relacionado com o pâncreas, né? E aí esse chakra se enferma, né? Esses sentimentos, essa carga emocional afeta o chakra e afeta o pâncreas, e aí pode causar uma enfermidade, né? Uma diabetes. Outro exemplo, um estresse mental persistente. Ele pode causar uma ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade ou até uma depressão, que além de afetar a saúde mental, também afeta a física. E também vemos aí, por exemplo, outro exemplo, por que muitos homens eles têm problemas na próstata com a idade avançada? A próstata está ligada ao chakra sexual. Então, um desequilíbrio, um mau uso da função sexual, ela pode gerar enfermidades na próstata. Mas tudo isso a ciência materialista não reconhece, né? Em geral, a ciência, ou vamos dizer a medicina, né, nesse caso, falando de enfermidade, ela classifica a doença de acordo com os seus exames e catálogos de sintomas. Então, prescreve um remédio, que esse remédio tenta tratar o sintoma em si, né, a aparência dos sintomas, e não as causas e a origem da doença, né? Então, tem essa limitação. E vejam bem, aqui não estamos tirando crédito ou menosprezando a ciência e a medicina atual, né? Graças a Deus, a medicina, os nossos abençoados médicos, eles existem e ajudam muitíssimo aí a muitas pessoas, né? O que estamos somente querendo ressaltar aqui é o grande benefício que teria de se unir a ciência com a espiritualidade, ou de desenvolver a consciência como um meio de investigação para auxiliar no tratamento dessas mesmas enfermidades. Então, agora falando um pouco aqui sobre o corpo vital, ele também pode ser chamado de corpo energético, ou corpo etérico. E ele nada mais é do que a base, o assento do nosso corpo físico. O corpo vital ele é o que dá a vida e a energia ao nosso corpo físico. Quando morremos, quando perdemos o corpo físico, né, quando morremos, o corpo físico e o corpo vital eles se desintegram juntos, né, porque esses dois corpos eles são interdependentes. O corpo vital, cada corpo tem o seu alimento, né? O corpo vital ele se alimenta de energia. Essa energia ela é extraída da comida, né, dos nossos alimentos. E por isso que é sempre recomendável, é muito importante consumirmos alimentos naturais, né, frutas, verduras, legumes,
carnes, né? Ainda que em moderação, também carnes é importante. E devemos, ao mesmo tempo, evitar alimentos processados, né? Devemos evitar aí alimentos refrigerantes, todos esses alimentos que são muito pobres em energia, né? Eles não têm muita energia para alimentar o nosso corpo vital. É melhor os alimentos vivos. Vão nos proporcionar um alimento melhor para o corpo vital. E esse corpo vital ele também extrai o seu alimento energético do ar que respiramos. Não sei se vocês sabem aí, mas no ar existe o prana. O prana ele é a energia vital, a energia da vida que é abundante em toda a natureza. E aqui vemos quão importante é também aí não só a qualidade do alimento, mas também a qualidade do ar que respiramos. Evidentemente, aí o ar das grandes cidades ele tem muita poluição, né? E, portanto, tem uma menor concentração de prana. E, em contrapartida, longe das cidades, na natureza, nas montanhas, nos mares, o ar ele é mais puro. Então, tem uma quantidade maior de prana. Então, por isso é muito recomendável, aí, quando tivermos a oportunidade, fazer caminhadas na natureza, né? Porque, além de alimentar o nosso corpo vital com ar puro, ainda ajuda a equilibrar os nossos chakras. Na reunião, acho que é número 16, nós vamos ter uma aula prática que vamos aprender o exercício do pranayama. Esse exercício de pranayama ele consiste em fazer técnicas de respiração que extraem o prana do ar. E esse prana ele vai alimentar e revitalizar os nossos corpos e os nossos centros energéticos. Esse exercício é maravilhoso. Devemos fazer todo dia, pelo menos uns 5 minutos. Depois vamos ver esse exercício mais para frente. Bem, agora aqui, os próximos corpos, né, depois do corpo físico e astral que temos, seriam os corpos astral, o mental e o causal. Esses corpos, eles são chamados trajes de bodas da alma. E eles são mencionados na Bíblia. Se vocês olharem lá no Evangelho de Mateus, né, capítulo 22, eu anotei aqui, versículo 11, vocês vão ver que no Evangelho fazem referência a esses trajes de bodas da alma, né, que é necessário para ir à festa, ao casamento, então, as bodas. Né? E justamente eles formam parte da nossa alma, precisamos ter eles para termos alma. E aqui, né, estamos lembrando aí do que falamos justamente no começo da conferência, né, da reunião, porque não possuímos esses corpos, astral, mental e causal, e justamente por isso não possuímos uma alma completa. Em lugar desses corpos, nós temos um corpo protoplasmático. Lembra que comentamos aí no slide anterior? Só para lembrar, esse é o corpo protoplasmático é um corpo fantasmagórico, né, que serve aí de âncora, de veículo para os nossos egos, e também para o pouco de consciência que temos. Bom, esses 3 corpos, eles precisam ser fabricados, né, através do segundo fator de revolução da consciência, que é o nascimento alquímico. Esse trabalho de alquimia, ele é o trabalho de transmutação das energias sexuais, das energias criadoras. Nós vamos aprender isso numa reunião mais para frente. Vamos falar sobre a sexologia e alquimia. Bem, mas voltando agora aqui, falando um pouquinho mais sobre o corpo astral, né, o corpo das emoções, como colocamos aqui, ele é um corpo de natureza muito mais sutil que os corpos físicos e vital. Alguém que possui um corpo astral, ele no mundo espiritual, ele tem uma presença viva, bem luminosa,
bem radiante. Quando temos um corpo astral, temos também aí o direito, temos por direito um veículo para viajar em toda a dimensão astral. E esse é um corpo imortal, ou seja, quando morrermos e perdermos o corpo físico, ainda continuaremos tendo esse corpo astral e habitando a região astral, a região espiritual depois da morte. Agora, se em alguma vida anterior, nós fizemos esse trabalho alquímico e fabricamos o corpo astral, e também ainda talvez tenhamos fabricado os corpos mental e causal, então esses corpos nunca se perdem. Nessa vida, trazemos eles. É verdade que eles podem agora estar inativos, né, se estamos com a consciência adormecida e cheias de ego. Esses corpos podem estar em desuso, porque estamos cheios de egos e não temos consciência, não estamos utilizando. Então, nesse caso, se já os fabricamos em outras vidas, o trabalho que teríamos que fazer agora seria de eliminar o nosso ego e purificar esses corpos, né, o que já seria aí um grande adianto espiritualmente. Mas o Mestre Samael ele fala aí nos seus livros que a grande maioria da humanidade não possui esses corpos. Então, temos sim que fabricá-los. Bom, agora que o corpo mental, como o próprio nome diz, ele é o veículo do plano mental. Esse corpo ele é ainda mais sutil, luminoso e delicado que o corpo astral. Quando nós tivermos fabricado e purificado o nosso corpo mental, então nós teremos aí o direito de entrar e permanecer no nirvana, né, que é o corpo da dimensão espiritual correspondente ao nirvana. E alguém que tem um corpo mental fabricado e purificado, ele se converte em um Buda. É alguém que chegou à quarta iniciação. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a iniciação. Então veja aí o quão especial e maravilhoso é ter um corpo mental, né? Mas esse é um trabalho espiritual já bem avançado. Depois do corpo mental, temos aí o corpo causal. Esse é chamado de corpo da vontade. Ele é um veículo, né, o corpo da dimensão do mundo das causas naturais. Esse corpo ele é mais sutil e ainda mais brilhante que o corpo mental. E aquele que fabricou um corpo causal e o aperfeiçoou, né, aquele que fabricou o seu corpo da vontade, ele aprendeu a fazer somente a vontade do seu Pai, tanto no céu quanto na terra. Então vejam aí que profundo isso, meus amigos. Quem de nós aqui faz somente a vontade do Pai, né? Quão longe estamos disso? Pois bem, aquele que fabricou e purificou o seu corpo da vontade, ele se converte em um verdadeiro e autêntico homem, completo. Ele se converte, alguém que chegou a esse nível, que fabricou o seu corpo mental e o purificou, aperfeiçoou, levou à perfeição, ele se converte em um mestre e adepto da grande fraternidade universal branca. Ele se torna um mestre do universo. Então aí vemos aí, né? Para alguém ser qualificado de mestre, ele tem que ter fabricado, ele tem que possuir uma alma. Ele tem que ter fabricado e purificado todos esses corpos, que são os trajes de bodas da alma, como vimos. E alguém que chega nessas alturas de mestre, que tem um corpo astral solar, um corpo mental solar, um corpo causal solar, né, um corpo da vontade, ele já não é mais controlado pelo ego. O ego ele ainda existe, né? Nessas alturas. O ego ele ainda existe, mesmo nessas alturas, o ego ainda existe nos níveis mais profundos do nosso subconsciente.
mas não somos controlados pelo ego. E aí já despertamos uma grande porcentagem de consciência, né, para chegar nesse nível. Talvez aí 40%, 50% de consciência. Existem mestres aí de diferentes níveis de consciência, né, mas certamente é uma porcentagem bem grande aí. Então, agora, se vocês repararem aqui o que falamos, né, falamos de duas tarefas, duas coisas: fabricar e purificar esses corpos. Uma coisa é fabricar os corpos, outra coisa é aperfeiçoá-los. Né, ou em esoterismo também na gnose diz cristificá-los. E aí alguém poderia fabricar o corpo astral, por exemplo, em alguns anos. Né, trabalhando na alquimia, ele fabricaria um corpo astral. Mas se ele não levar esse corpo à perfeição, dissolvendo o seu ego, né, o passe do seu ego, ele não vai conquistar os poderes desse corpo. Então ele tem um corpo astral que ele fabricou, mas ele não eliminou o ego. Então o ego ele vai se apossar desse corpo. Então vejam aí o quão importante é que os dois fatores de evolução da consciência, né, o primeiro e o segundo, o morrer e o nascer, eles devem andar juntos, né? Ou seja, temos que eliminar o ego e, se tivermos a oportunidade, praticar a alquimia para fabricar esses corpos da alma. E aí, andando juntos, conquistamos aí o corpo e a perfeição do corpo, da alma. Bom, agora chegamos aqui nos dois últimos corpos, que é o búdico e o átmico. Esses dois corpos, eles não precisamos fabricar esses corpos, porque eles pertencem totalmente ao nosso ternário superior, né? Pertencem às dimensões superiores. O ego ele nem alcança essas regiões superiores, tá? E esses corpos. Esses corpos eles são os veículos divinos do nosso Pai. São corpos espirituais delicadíssimos, bem distantes aqui dessa dimensão física aqui, né, grosseira. Então, mas também, se alcançarmos essas alturas da iniciação, né, o sexto e o sétimo grau iniciático, poderemos também utilizar esses corpos. Então, aí do corpo búdico, né? Quando alcançamos a iniciação do corpo búdico, que é o sexto corpo, o corpo da consciência, fusionamos a nossa alma humana com a alma divina do Pai. Lembra aí que no slide anterior falamos do corpo causal, o quinto corpo. Ele é o corpo da alma. Quando realizamos aí, fabricamos e aperfeiçoamos o corpo causal, temos uma alma, cristalizamos a alma. E esse sexto corpo, ele é a alma divina, né? Colocamos aqui, ele é a alma divina do Pai. Então, quando alcançamos essa iniciação, é quando ocorre o casamento das almas gêmeas, espiritualmente falando, internamente. Eu posso até mandar para vocês um texto do mestre Samael quando ele alcança essa sexta iniciação e ocorre aí o casamento da alma nos mundos internos, o casamento da alma humana com a alma divina, né? A alma humana pode ser masculina se somos homens, a alma divina seria feminina, né? Se somos mulheres, a nossa alma humana é feminina e a nossa alma divina é masculina. Então tem essa correspondência aí. E aí vemos, né? Então não basta somente criar o corpo, temos que cristificá-lo. E cada corpo, né? Esse aqui estamos falando aqui do sexto corpo, que é o búdico. Esse corpo ele corresponde à sexta iniciação.
E cada corpo que criamos e cristificamos, ele corresponde a uma iniciação, né? Então, quando chegamos no corpo causal, que falamos aí, o quinto corpo, passamos pela quinta iniciação de mistérios maiores. Esse processo iniciático, né, a iniciação, para quem não sabe, ele é um processo de passagem de um grau inferior a um grau superior. A iniciação, elas são graus, ou estágios que passamos no caminho espiritual. E cada uma dessas iniciações, ela corresponde a provações, né, a purificações, a perfeições conquistadas, a poderes conquistados. Em uma reunião vamos aclarar mais esse tema aí. Vamos ter uma reunião que chama o caminho da iniciação e vamos falar detalhadamente sobre esse aí. Mas agora voltando aqui à sequência, né? Quando alcançamos a sétima iniciação maior, correspondente ao corpo átmico, então nos unimos com o nosso Pai. E esse é o momento que finalmente exclamamos: eu e meu Pai somos um, né? Porque encarnamos o nosso íntimo. Então veja aí que são processos iniciáticos espirituais bem avançados, né? E aqui estamos explicando. E talvez aí, depois daqui a pouco vamos abrir aí para perguntas, mas tem que ficar claro que esse processo iniciático, né, quando aqui descrevemos aqui em talvez alguns minutos, menos de uma hora, mas esse processo da iniciação, esse processo iniciático de fabricar corpos, de eliminar ego, ele leva décadas. Lógico, depende do quanto de trabalho espiritual fizemos nas vidas anteriores, né? Porque um trabalho espiritual, ele nunca é perdido. Dessa vida, quando morremos, não levamos nada material, mas levamos os nossos tesouros espirituais, nunca perdemos. Então, se fizermos esse trabalho de eliminação do ego em vidas anteriores, se fizermos esse trabalho de fabricar nossa alma, fabricar esses corpos, nunca perdemos. Então, nesse caso, quem já fez esse trabalho teria vamos dizer assim, um avanço mais rápido, né? Mas agora, a maioria de nós, né, começamos da nossa condição de 97% de ego e com o corpo protoplasmático, temos que fazer esse trabalho do zero. E aí levam-se anos, né? Talvez aí para purificar uma mente, eliminar a maioria do ego, né? Vamos dizer aí, talvez metade, 50% demore 20, 30 anos de trabalhos constantes aí, de a vida inteira, um trabalho de uma vida inteira, um estilo de vida que incorporamos, que adotamos, de todos os dias, de analisarmos, estudarmos o nosso ego, nos autoconhecer, fazermos meditação, eliminarmos o ego, mudar a nossa sexualidade, nós vamos ver mais para frente isso aí, né? Mas adotar uma sexualidade superior, né? E não uma sexualidade animal degenerada que temos. Nós vamos ver a diferença entre a sexualidade infrassexualidade e a suprassexualidade, né? Que é o tantrismo. Então, vamos estudar isso aí, adotando esse estilo de vida durante toda a nossa vida, chegando no final aí, depois de anos, vamos ter aí alcançado um grande avanço espiritual. Quem sabe aí tenhamos alcançado fabricar um corpo astral, um corpo mental, ou até mesmo um corpo causal. E aí já é um grande avanço. Alguém que fabricou um corpo causal e cristificou o corpo astral, causal, que criou a sua alma, ele já não está mais
suscetível aí a quedas, né? Ele já tem aí a sua vontade totalmente unida à vontade do Pai. Ele não tem mais nenhuma, não é mais dominado pelo seu ego, né? Então, esse é somente um resumo, né? Esse é um tema bem largo. Queremos aqui fazer um resumo desse tema da constituição espiritual do homem. Poderíamos alargar aqui, explicar os detalhes aí de cada corpo, mas levaria muito tempo, né? E também entendemos aqui que talvez esses conceitos sejam novos para alguns de nós, né? Então, vamos falar aqui um pouco mais resumidamente. E também, se não captamos agora toda a informação de uma vez, né, não precisamos nos preocupar. Nos próximos dias aí nós vamos estar enviando aí lições para vocês estudarem, compreender melhor o tema. E eu vou ver aí também se eu consigo subir a gravação dessa aula aí no YouTube. Aí eu passo o link para vocês assistirem de novo, né? Que aí vocês podem também fazer mais anotações aí e nos cadernos de vocês aí. Bom, isso seria aí o que a gente tinha para hoje. Eu vou abrir agora para perguntas. Aqui eu só coloquei um resumo, né? Só para sumarizar aqui o que a gente falou, né? Que o nosso ser ele tem uma infinidade de partes autônomas e conscientes, independentes. Vimos aí a diferença entre o homem completo, que é o homem que tem alma, versus o animal intelectual, né, que somos nós, que não temos alma e não temos os corpos, né? E também aí temos que fabricar os corpos, né, astral, mental e causal, que são os trajes da alma. E esses 5 corpos temos que aperfeiçoar e cristificá-los. Então aí nos tornamos mestres da loja branca. E os últimos 2 corpos aí, eles são corpos do Pai, né, que são integrados a nós na 6ª e 7ª iniciação. Esse não precisamos aí fabricar. Então agora vocês fiquem à vontade aí, se quiserem fazer perguntas, nos responder aí. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Charles. Quando a gente não desenvolve nessa encarnação os corpos astral, mental e o causal, a gente, quando fizer a passagem, a gente vai ficar preso nesse plano físico, já que de cada 10 pessoas que fazem a passagem, você pode me corrigir se eu estiver errado, 8 ficam presos nesse plano físico. Sim, quando fazemos a passagem, né, da vida para a morte, ficamos presos, sem dúvida, a esse plano físico. Nós vamos ter uma aula aí mais para frente que fala da transmigração das almas, da evolução e involução nos reinos. E estamos presos aqui a essa, se chama roda do Sansara, né, que é a roda dos nascimentos, do nascimento e morte. E vamos estudar isso. Então, alguém que não se emancipou, que não fez o trabalho de revolução da consciência, ele vai sempre ficar preso a esse plano. Ele vai ficar preso a todas as leis desse mundo. As leis do karma, as leis de retorno, de evolução, de involução. Então, vai estar sempre sujeito, porque nessa vida nós vivemos mecanicamente, né? Nossos atos são mecânicos, dominados pelo ego. E por termos o ego, nós vamos estar sempre ancorados a esse plano físico. E não importa se morremos, vamos sempre voltar. Se tiramos a nossa vida, vou fugir de tudo, não quero mais ver nesse mundo.
na próxima vida, vamos voltar do mesmo jeito, com os mesmos egos e com os mesmos problemas. Então, o único jeito de se emancipar desse plano é fazendo um trabalho de revolução da consciência, porque ninguém vai sair daqui, ninguém vai morar nos planos superiores, se tornar um habitante dos planos superiores, se estiver cheio de karma e de egos. Então, vamos ter que eliminar todos os nossos egos, né, ou grande parte deles, né, para chegar no nível que falamos aqui, que é a quinta iniciação, e nos tornarmos aí, temos almas, e aí temos uma certa presença no cosmos, no universo, né? Participamos aí da grande fraternidade branca, né? Nos emancipamos, né? Podemos habitar aí as regiões superiores, temos os corpos devidos, não precisamos mais de um corpo físico, ainda que, se queremos evoluir espiritualmente, né? Avançar espiritualmente, sempre precisamos retornar a esse mundo, né? Mas, se alcançarmos o grau de mestre, de quinta iniciação, e tivermos a nossa alma, já não precisamos voltar, a não ser que a vontade do nosso Pai seja que voltemos a esse mundo, para expandir mais a consciência. E aí sim, vamos voltar a esse mundo, adquirir um corpo físico e continuar o nosso trabalho espiritual, né, de expansão da consciência. Porque é o nosso Pai que determina o quanto que ele quer expandir a consciência, até que nível, até que altura da iniciação ele quer expandir a consciência. Existem infinitos, né? A gente fala aqui de dimensões, mas na próxima semana que vem nós vamos falar um pouco das dimensões espirituais e vamos ver que acima das esferas do o absoluto ele é infinito, né? Então, a expansão da consciência ela é infinita. Então, mesmo que nos emancipemos, se for a vontade do nosso ser de se expandir a sua consciência, o seu conhecimento, vamos voltar aqui. Mas, lógico, vamos voltar numa condição muito, muito melhor, né? Com mais consciência. Se a nossa vida aqui é sofrida, é difícil, é porque temos ego. À medida que vamos eliminando, limpando, vai se tornando mais fácil. Então, não sei se respondeu a sua pergunta, você quer que aclaremos mais, né? Então, todos estamos presos a esse mundo. Enquanto não eliminarmos o ego e não fabricarmos a alma, vamos estar presos à roda do samsara, como diz o budismo, né? Que é a roda dos renascimentos, né? Eu não sei se esclareceu a sua dúvida. Sim, sim. Agora, Rodrigo, como me proteger do ego dos meus adversários? Porque eu tenho como controlar o meu ego evoluindo. Mas como me proteger do ego das pessoas que estão ao meu redor? Isso você vai ensinar nas próximas aulas ou eu estou adiantando demais? Não, bom, depende de como, não sei se eu captei a sua pergunta assim de se proteger do ego das pessoas, né? Eu entendo que nós somos afetados pelas outras pessoas, né? Pelos egos das outras pessoas. E isso justamente faz parte da nossa vida. Estamos aqui nesse mundo, né? Temos interações aí sociais com as pessoas, com familiares, temos karmas, né? Com essas pessoas, temos dívidas kármicas a receber ou a pagar. Então é inevitável. E também precisamos estar aqui porque a gente chama esse mundo, essa vida, a gente chama em gnose de ginásio psicológico, né? Então esse é o grande ginásio psicológico
da vida. E é uma grande oportunidade, a grande escola da vida. Lidar com as pessoas, né? Estar sujeito aí, às vezes receber ofensas ou vermos coisas, termos desejos, né? Luxúrias, gulas, as tentações desse mundo, vaidades, às vezes comparações com as outras pessoas, né? Como disseram, pessoas que nos ofendem. Então, como seria assim se defender disso? Então, não seria bem se defender, né? Se eu captei o que você está perguntando. Seria mais uma questão de observar, de estudar, como vimos na aula anterior, né? A autoobservação. Cada interação com as pessoas aqui nesse mundo é uma oportunidade de autoconhecimento. Então, se alguém me irrita, eu olho para alguém, essa pessoa me irrita, eu tenho uma antipatia, ou ela me causa mal, eu vou investigar por quê. Nós vamos ter as técnicas, né? A gente anota ali no caderninho, anota tudo isso no nosso diário. E depois vamos ensinar mais para frente a estudar isso, a fazer a psicoanálise, né? Estudar o porquê essa pessoa me causa medo, ou porquê essa pessoa me causa estresse ou nervoso, ou antipatia, eu não gosto dela, né? Porque eu tenho conflito, porque sempre que eu encontro essa pessoa, briga, e às vezes até nossos familiares, né? Tem aí esposa, aí, homem e mulher que dividem o mesmo teto e que é um verdadeiro campo de batalha, o casamento. Então é porque tem um karma aí, tem algum processo, tem vários egos que estão envolvidos nesse cenário, nesses eventos. E o gnóstico, né, o estudante gnóstico, ele usa cada uma dessas oportunidades para se autoconhecer, para se autoestudar, para anotar e depois analisar e pedir a sua divina mãe para eliminar aquele ego. E aí, aos poucos, gradativamente, nas semanas, né, depende de cada ego, nas semanas, nos meses, nos anos, nós vamos limpando, eliminando esses egos. E aí as nossas interações sociais, familiares, vão se tornando muito mais leves, pacíficas. Então, por exemplo, algum colega de trabalho que antes me causava medo ou antipatia, ou eu sempre brigava, eu não gostava, ou eu sentia inveja, ou ele tinha muita inveja de mim, né? E isso me irritava. Então, eu observando todos os personagens envolvidos nesses conflitos e fazendo um trabalho de psicoanálise, eliminando, e os egos vão morrer, os personagens. E aí, quando eu interagir com essa pessoa no meu trabalho, vai ser paz, não vai ter mais conflito. Então, eu não vou precisar nem mais me defender, eu vou ser tranquilo, imóvel, né? Ele não vai me afetar em nada. Então, outro exemplo aí, se alguém hoje me ofende e eu me sinto ofendido, insultado, eu fico estressado, é porque eu tenho um ego do orgulho, da autoimportância. Então, eu vou anotar lá. Se eu me sentir ofendido, ofendeu o meu orgulho, eu vou anotar. E aí, à noite, ou quando eu fizer a meditação, eu vou pensar, pô, né, vou fazer a meditação e tentar descobrir, eu me senti ofendido porque eu tenho muito amor próprio, porque eu defendo o meu ego, né? Eu não acho que eu mereço ser chamado dessa forma, né? Eu acho que eu mereço ser elogiado, eu mereço ser tratado bem, eu mereço o tapete vermelho, né? Eu mereço as lisonjas. E por isso eu me sinto ofendido, porque eu tenho esse elemento, esse ego dentro de mim, né? Independente, aqui na minha psicologia, eu tenho esse ego que ele não aceita, ele se protege, ele quer ser elogiado, ele não quer ser ofendido.
Então, eu vou entender tudo isso. E aí eu vou fazer a prática da eliminação do ego. E depois de um tempo, né, provavelmente vão ter outros eventos desses, a gente vê que a gente se ofende menos e menos, até que chegar ao ponto que uma pessoa me ofende, nada se move dentro de mim. Eu não tenho nenhuma reação física nem instintiva de ficar nervoso, também não tenho nenhuma emoção, não me sinto humilhado, também não tenho nenhuma reação mental. Eu só escuto e nada acontece. É igual, não sei se vocês são familiares aí familiarizados com as histórias de Buda, né, do budismo, que o Buda ele estava meditando. Depois eu posso até procurar esse texto e mandar para vocês. O Buda ele estava meditando, ele sempre ficava lá meditando, e chegou uma pessoa insultando o Buda. E aí o Buda ele simplesmente abriu seus olhos e falou assim: meu amigo, se alguém lhe oferece um presente e você não quer esse presente, o que você faz? Né? Aí o rapaz falou assim: eu fico o presente para mim, eu levo embora, né, se você não quer. Aí o Buda falou: pois muito bem, o seu presente que você trouxe para mim, você pode levar, né, eu não preciso dele. Né? Talvez não tenha falado bem aqui, mas é uma história interessante, eu vou mandar para vocês. Só quer dizer que o Buda ele não se alterou, né? O, o amigo chegou lá, a pessoa lhe ofendendo, mas para o Buda não fez nenhuma diferença. O homem ofereceu somente o que ele tinha dentro, que é a ofensa. E o Buda não precisava daquilo, né? Não se alterou com aquilo. E pronto, e ficou sem efeito, como um cheque sem fundos, né? Que se diz. Então, essa é a forma, é aproveitar todas os relacionamentos sociais, as interações, os conflitos sociais, para se autoestudar, se autoobservar e expandir a sua consciência, né? Porque tudo que estamos fazendo é nos conscientizando de todos os conflitos, de todos os egos que surgem nessas relações sociais. E aí estamos expandindo a nossa consciência. Agora, também poderia ter aí, por exemplo, defender do ego de alguém, né? Por exemplo, não sei, às vezes aí mal-olhados, ou invejas, né? Ou até magia negra, né? Que alguém talvez faça aí, ou por exemplo, uma pessoa que ela sente ira direcionada a nós, espiritualmente, né? Ou no astral, essas energias podem nos afetar. Então, a maneira de se defender disso é fortificando a nossa aura, né? Então, como que fortificamos a nossa aura? Tem várias formas aí, de vários modos nós vamos fortificando a nossa aura. Por exemplo, eliminando o ego. Quanto mais ego eu vou eliminando, expandindo a minha consciência ela é uma vibração alta, é a vibração de Deus, do nosso Pai. A consciência ela é o Filho, é Deus dentro de nós. Então, à medida que eu vou expandindo a minha consciência, eu vou ficando muito mais imune a influências negativas, né? As práticas espirituais, né, orações, mantras, elas aumentam a nossa vibração. Então, se eu tenho uma rotina ali de meditação, de oração, de fazer pranayamas, né, que vamos passar nas aulas aí, exercícios respiratórios para aumentar a minha energia vital, meu campo vital. Todas essas práticas, elas aumentam a nossa vibração. E aumentando a vibração, a nossa energia, cria-se um campo áurico mais luminoso, mais forte, mais
mais espesso, né? Como uma couraça, um escudo mesmo. E aí nos tornamos muito difícil esses sentimentos negativos, energias negativas influenciam a gente. E ainda mais para frente, se tivermos a oportunidade de praticar a alquimia sexual, né, trabalharmos com as nossas energias sexuais, aí trabalho com as energias sexuais, eu trabalho com o fogo do Espírito Santo. E conforme vamos despertando esse fogo interior, o fogo de Kundalini dentro de nós, aí somos um fogo vivo, né? Nós somos um fogo vivo. E aí nada alcança, nada penetra a nossa aura, né? Então, mas aos poucos nesse curso vamos explorando, elaborando em todos esses conceitos. Não sei se respondeu a sua pergunta ou quer que ampliemos Não, mais. não, não, não. Me ajudou bastante a entender. Eu que te agradeço, Rodrigo. Uhum. Alguma pergunta a mais? Dana, Gilberson, Rogério, Diana, Charles, tiver mais perguntas? Eu queria entender, Rodrigo, Uhum. você tocou hoje na Trindade, né? Pai, Filho e o Espírito Santo. Eu sempre tive dúvida com relação ao Espírito Santo. Quem é esse ser? Na minha compreensão, já que eu estudei várias mitologias, o Espírito Santo é um outro ser. Na realidade, são três seres, né? E o Espírito Santo é tão forte como o Pai e o Filho. Em alguns casos, até mais forte. Em algumas seitas ou mitologias. Você tem como tentar esclarecer, se for possível, nessa aula, ou até na próxima, se não cabe nessa, um pouco mais essa trindade? Não, sim, com muita alegria. E é relacionado ao tema de hoje, né, que é as partes do ser. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são as diferentes partes do nosso ser, que são que é um ser, né? Que é a multiplicidade do mesmo ser, do Deus, né? Do nosso Deus interior. E aí, na segunda reunião, tentamos entender aí, né? Por que são essas divisões e uma maneira fácil de entender isso, né? Essas diferentes partes do ser, seria entender Deus com vários atributos, né? Por exemplo, Deus ele é amor, igual falamos. Deus ele é sabedoria. Deus ele é justiça. Deus ele é a vida, né? Aquele impulso que nos leva aquele instinto. Deus ele é aquele instinto que nos leva a continuar a vida, né? Imagina que se não existisse esse instinto dentro de nós, a vida não existiria. Então é aquele instinto sexual, instinto de viver, de estender, de estar vivo, aquele fogo da vida, de permanecer vivo, né? De estar. Então é também um atributo de Deus dentro de nós. E Deus como ciência, né? Deus no coração como a mística, como a doçura, né? Como a compaixão, como a ciência, né? O mago, a magia, né? Então, cada uma dessas partes, cada um desses atributos é uma parte, né? De Deus. E aqui, voltando aí à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você falou que em algumas culturas, realmente, o Espírito Santo, ele até aparece mais importante, dá uma grande relevância, né? E sabemos que na cultura hindu é assim, que o Espírito Santo ele é o, o Shiva, né?
na cultura hindu. Então, ele equivale à Mãe Divina. Nós vamos ver, estudar, posso falar um pouco brevemente na aula que vem, né? Mas talvez aí seja mais profundo. Mas o Espírito Santo na Cabala, né, que é a terceira esfera, né, Keter, Chokmah e Binah, né, que é a terceira esfera, o terceiro logos que se fala. Ele na Cabala, estudamos que ele é duplo, ele é macho e fêmea, né? Ele tem as duas polaridades. E isso a religião hindu ela desenvolve muito bem, né? Que é Shiva, cada uma das trindades na religião hindu, né? Brahma, Vishnu e Shiva, eles têm as suas esposas. Então, por exemplo, a esposa de Shiva, que é o Espírito Santo, é Shakti. Shakti, que é a Kundalini dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele também é a Kundalini dentro de nós. E o Vishnu é o Cristo, né? E ele também tem a sua esposa, que, se eu não me engano, é Parvati, ou Saraswati. Não, a esposa de Brahma é Saraswati. E a esposa de Vishnu é Lakshmi. Lakshmi. Então, ele tem, cada parte do ser tem as suas esposas, né? Então, são atributos que são infinitas partes do ser que essas partes existem dentro de nós. Então, na religião hindu, por exemplo, eles dão uma suprema importância a Shiva e Shakti, a esse terceiro logos, ao Espírito Santo, como talvez o mais importante. E por que se dá tanta importância assim? Porque justamente é a parte do ser que está mais próxima de nós, né? O Espírito Santo, ele é a Mãe Divina, né? Fazendo as equivalências, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A religião cristã, ela meio que retirou esse aspecto feminino da religião, né? Por motivos aí que não vamos explorar agora, mas no decorrer da história da religião cristã, eles retiraram esse aspecto feminino e fizeram aí Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, nós estudamos em todas as culturas, é a mãe, né? E a mãe é a parte do ser, é o aspecto feminino de Deus, mais próximo de nós. Porque vimos aí, né, que existe o pai e a mãe, é igual aqui na Terra. Quem que é mais perto da gente? Quando a gente tem uma dor, a gente chora, a gente quer alguma coisa, pede para a mãe. A mãe é a que alimenta a gente, que nos dá de mamar, que nos limpa, que troca nossas fraldas, nos dá banho, fica nos segurando ali quando estamos chorando a noite inteira, ela perde noites de sono, nos confortando. Então, por isso que se dá tanta importância. E os hindus, eles reconhecem isso, eles sabem disso, né? A religião hindu é uma religião milenária, tem milhares de anos. Então, eles sabem disso e por isso que se dá tanto valor ao terceiro aspecto, né? Ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, aí desenvolvendo mais aí sobre o Espírito Santo, ele é esse instinto da vida dentro de nós, né? É esse impulso que nos leva a estar vivos, é o impulso sexual, até porque é o impulso da vida. Agora, talvez, ainda não tivemos aula de sexologia, não temos ainda o entendimento, a compreensão do que significa o aspecto sexual na vida, né? O aspecto sexual para a gente é o que a gente está acostumado aí, que a gente vê na televisão, nas revistas, na rua, né? Mas o aspecto sexual, a sexualidade é algo sagrado, é a energia da criação, a energia da vida. Assim como Deus nos criou, o homem ele tem a energia sexual dentro de si, que é a energia da vida, né? E a que dá a vida é a mãe, né? Então, é o Espírito Santo. Então, podemos entender também como o Espírito Santo é
energia sexual que está dentro de cada célula, nos dando vida, né? Lutando para que continuemos vivos, para que procriemos, para que tenhamos continuidade nesse mundo, para que a vida continue, para que a vida não acabe, porque o dia que acabar o interesse da vida, aí tudo seria uma morte. Então, esse aspecto do Espírito Santo é o aspecto que nos impulsiona a vida. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo de Pentecostes, que é o mesmo fogo de Kundalini. Eu estou falando aqui talvez esses termos, não sei se vocês familiarizados, né? Se você ainda não estudou esoterismo, mas é o fogo de Kundalini que desperta, que mora na base da nossa coluna, e desperta e acende pela nossa coluna e nos ilumina, né? Então, esse também é o aspecto, né? Um atributo do Espírito Santo. Aí não sei se esclareceu ou se complicou mais. Tem alguma coisa aí que você não entendeu muito bem, quer que a gente explique mais? Fica à vontade aí. Os católicos, eles têm uma visão do Espírito Santo um pouco diferente de outras religiões, é normal. Uhum. A Maria, quando ela fica grávida e gera o filho, que seria Jesus, foi o Espírito Santo. Qual o papel do Espírito Santo nessa passagem, né, dessa religião? Sim, Você conseguiu alcançar o que eu estou tentando entender? vamos ver. Estou tentando entender aqui, vamos ver. Maria, bom, toda a história, né, que vemos na Bíblia da religião cristã faz parte da mitologia, né, como falamos aqui. É a mitologia cristã, os personagens ali, Maria, José, Jesus, os apóstolos, o Espírito Santo, os anjos, né? Então, são todos partes do nosso ser também, são todos representações, atributos de forças, de energias dentro de nós. Então, quando se diz que Maria, ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo, o que quer dizer é que foi uma concepção pura, não foi uma concepção animal, no sentido assim, egóica. Porque vamos ver mais para frente, né? E eu espero que agora eu consiga explicar claramente, senão você me avisa se não conseguir acompanhar. Mas quando um homem e uma mulher eles se unem, né? No caso, por exemplo, José, que era o pai de Jesus, né? José e Maria. A união sexual de José e Maria era uma união do Espírito Santo, né? Não era uma união egóica. O Jesus, né? O menino Jesus, ele foi uma concepção, foi concebido através de uma união alquímica, né? De uma união sexual transcendental, né? E essa união ela não teve aquele sentimento do ego de luxúria, de prazer sexual. Foi uma união superior. E eu não sei como é que eu posso expandir aqui, né? Porque quando realizamos uma união sexual, né? Pega aqui um homem e uma mulher física, nós vemos somente aí o aspecto físico, né? Nós somos materialistas, estamos adormecidos. Nós somente enxergamos o aspecto físico quando um homem e uma mulher se unem sexualmente.
Mas nos corpos superiores, no corpo, nos mundos internos, nos mundos espirituais, essa união sexual, ela reflete nos mundos espirituais, né? Um alcance mais profundo do que nós imaginamos. E aí essa união sexual, ela pode ser dirigida de duas formas. Ou ela é dirigida pelo ego, ou ela é dirigida pelo Espírito Santo. Hoje em dia, a maioria da humanidade, né, quem nunca estudou isso, não sabe, nem imagina o que é uma união sexual pelo Espírito Santo, né, um sexo superior, transcendental, alquímico. Nós aqui, é o mundo que nascemos, né, o mundo, esse mundo de hoje, nascemos e a nossa educação sexual, e na televisão e na escola, né, fomos educados desde pequeno a enxergar o sexo como uma fonte de prazer, né, para satisfazer aquele prazer na carne, né? E aí foi o que já comentamos antes, né, em outras aulas aí que esse seria o instinto sexual, o impulso sexual é uma coisa pura, é o instinto da vida, da criação. Mas o nosso ego, ele vai se apossar desse evento, desse ato sexual. E aí cada vez ele vai desenvolvendo a sua imaginação, as suas taras, as suas fantasias, os seus meios. Ah, eu vi aquilo naquele filme, eu vou fazer igual, né? E aí mostra a televisão, as revistas, a mídia mostra homens e mulheres com corpos em determinados padrões, e aí a minha mente se condiciona a esses padrões, aí eu crio taras e apetites sexuais relacionados com aqueles padrões e preferências sexuais daquele jeito, e tudo isso, todos esses egos, essa, esses condicionamentos, na hora que o homem e a mulher vão fazer sexo, estão ali em volta, né? Tá o ego dominando. Agora, quando eu voluntariamente eu freio tudo isso, né? Eu observo, tenho consciência e mudo tudo isso, essa maneira de fazer sexo, e passo a fazer um sexo com uma outra finalidade, né? Um sexo limpo, sem todas essas preferências, esses acessórios. Aí eu começo a purificar, refinar o meu ato sexual, para se tornar um ato sexual mais refinado e mais original, mais próximo da pureza da criação, da divindade. E o ato sexual ele se torna um ato de criação divino. Só que aí não seria para criar uma vida, né? Poderia se criar um bebê, uma vida. Mas aí esse ato sexual, em vez de satisfazer os prazeres e os egos, ele vai ter uma finalidade de criar espiritualmente esses corpos espirituais, de criar nossa alma, de acender o fogo, né? Aí eu já entro em outra vibração, de acender esse fogo do Espírito Santo dentro de mim. Aí esse ato sexual passa a ser dirigido, ou mais em sintonia com o Espírito Santo, né? Então, quando diz que, lógico, a Bíblia, a religião cristã não vai ensinar isso, mas aqui para a gente, né, na gnose, quando diz que Maria e José conceberam a Jesus por obra e graça do Espírito Santo, quer dizer isso, que a união deles foi uma união Eu não tô ouvindo sexual que que estava em sintonia acabar. com o Espírito Santo, né? Então, não sei se deu para responder aí a pergunta. Sim, sim, Rodrigo. Obrigado. Talvez esteja ficado aí um pouco
confuso, não sei, porque esse é um tema avançado, né? E aí vamos dedicar uma aula só para entender o que é a sexologia. Né? Não, você me deu mais lucidez sobre o tema. Uhum. Eu Beleza. te agradeço. Perdão aí, Gilbert, você queria fazer alguma pergunta? Vi que você tinha tirado o mudo do microfone. Bom, mais alguma pergunta, meus amigos? Então, eu vou mandar o material aí para vocês, vou colocar, ver se eu consigo ter gravado essa aula e colocar esse no YouTube. Os vídeos do YouTube eu não vou enviar no grupo do WhatsApp, eu envio individualmente só para a gente que está, vocês que estão acompanhando aqui, para que vocês possam escutar aí, repassar aí se quiserem, né? E tínhamos falado anteriormente que iríamos fechar, né, cancelar o grupo do WhatsApp e deixar só aqui, mas resolvemos deixar aí aberto, até vocês, se tiverem alguém que queira entrar aí no grupo, ou alguém que está no WhatsApp quiser começar agora, vamos deixar aí as reuniões abertas para entrar a qualquer hora aí, sabendo que vão ter dificuldade de entender os temas, né, porque os sistemas todos aí, eles têm uma sequência. Mas depois, mais para frente, vamos repetir o curso, e aí quem não pegou do começo vai poder acompanhar todas as aulas aí. Mas, lógico, para depois, caso tenhamos um grupo avançado aí de estudos, aí seria um pré-requisito ter assistir todas essas aulas aí, senão não vai entender nada, né? Então, obrigado a todos aí, desculpa que estendemos aí, mas é importante ter tudo bem claro aí. E na próxima aula vamos falar sobre as dimensões e a prática do desdobramento astral. Então, nos vemos aí na próxima semana. Um grande abraço aí a todos vocês aí. Uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa semana. Obrigado.